falar de fatores que influenciam a velocidade de chama. Tá? A velocidade de chama é um fator importante em chama laminar pré-misturada. Entender esse conceito de velocidade de chama é importante. Tem inclusive um outro vídeo, uma outra discussão que a gente já deixou disponível para poder dar uma olhada. Mas entender também os fatores que influenciam a velocidade de chama é algo importante. Fatores como pressão, como temperatura, como razão de equivalência, como tipo de combustível, tá bem? Vamos dar uma olhada de maneira geral nisso aqui. Primeiro, para a gente entender velocidade de chama, ela tem uma definição muito clara, né? Se a gente pegar aquele exemplo, né, da ignição num tubo aberto e num tubo fechado, tá? Eu pego um tubo aqui, né? E aí coloco exatamente o mesmo tubo, né? Duas vezes aqui, acontecendo duas vezes, tá? É um tubo. E dentro eu coloco uma mistura reagente, tá? A mesma mistura reagente em cima e embaixo, tá bem? A mesma mistura reagente. Por exemplo, pode ser metano com ar, etc. Deixo lá parada, estagnada essa mistura reagente. A diferença é que eu faço... Deixa eu pegar aqui a cor, né? A diferença é que eu faço, para a mistura na parte superior, aqui para a mistura A, eu faço a ignição nesse ponto, tá? Ignição. E para essa mistura B aqui, ó... Ops! Para essa mistura B aqui embaixo, tá? Para esse experimento B, eu faço a ignição aqui, ó, nesse ponto. E a pergunta que eu faço é, qual dessas misturas, né? Evidentemente o que vai acontecer aqui para exemplificar, né? Vai se formar uma frente de chama, tá? E essa frente de chama, então, vai consumir essa mistura reagente, né? Vai consumir a mistura reagente até o final aqui, né? Até o final, tá? E aqui também vai se formar uma frente de chama. E essa mistura reagente vai... e essa frente de chama vai consumir a mistura reagente também, né, até o final. Mas a pergunta que eu faço, então, é quais dessas, se eu tiver um observador aqui externo, né, aqui fora, ó, um referencial inercial, qual dessas frentes de chama vão caminhar com uma velocidade, vai ser observada com uma velocidade maior, né? Qual dessas frentes de chama? O que acontece é que essa mistura reagente, na mistura A, ela vai consumir essa mistura e os gases quentes vão sendo expelidos para cá, né? Então essa mistura está sempre fresca, essa mistura reagente da mistura A está sempre fresca. Ao contrário do que acontece com a mistura no experimento B. No experimento B ele vai consumindo a mistura aqui e na região anterior vai ficando uma mistura quente. Ou seja, produtos quentes, eles vão expandir. Ao expandir, eles vão empurrar a frente de chama. Então, o observador externo vai ver a frente de chama B muito mais rápida. Muito mais rápida, tá? Ou seja, o experimento que ocorre ignição na extremidade fechada, para o observador inercial que está externo, ele vai ver essa velocidade se deslocar, essa chama se deslocar muito mais rapidamente. Segunda pergunta que eu faço, existe diferença nessas duas chamas, né? Ou seja, a pressão é exatamente a mesma, a condição inicial é exatamente a mesma. Eu estou observando externamente duas velocidades muito diferentes uma das outras. A pergunta é, a velocidade de chama é diferente das duas misturas? E a resposta é não, né? A resposta é não, porque velocidade de chama é a velocidade com a qual os reagentes chegam na zona de chama, né? Então, a melhor maneira de se medir velocidade é colocar o observador aqui sobre a frente de chama, né? Sobre a frente de chama e ver com qual velocidade os reagentes chegam nessa frente de chama. Né? No experimento A, essa velocidade que esse observador que está sobre a frente de chama vê os reagentes chegar é exatamente a mesma desse observador externo. Tá? No entanto, se eu colocar o mesmo observador aqui sobre a frente de chama no experimento B, tá? Coloco ele sobre a frente de chama aqui, ó, né? A velocidade que ele vai ver os reagentes também vai ser a mesma. Também vai ser a mesma, porque a velocidade relativa entre o consumo, né, entre o consumo
entre o consumo da mistura reagente descontada da velocidade com que essa mistura reagente está se deslocando pela expansão dos gases aqui, vai ser exatamente a própria velocidade de chama, tá bem? Então, velocidade de chama, lembra, é a velocidade com a qual um observador sobre a chama enxerga os reagentes chegando nela, tá bem? Essa é a definição de velocidade de chama, tá? É uma característica importante. Vamos dar uma olhada em alguns parâmetros de velocidade de chama. Primeiro aqui eu tenho valores aqui de velocidade de chama laminar para combustíveis queimando em ar, tá? Combustíveis queimando em ar com razão de equivalência 1, né? Ou seja, sempre os combustíveis estão queimando na mistura estequiométrica, a pressão de 1 atm e a temperatura, temperatura ambiente, né? 298 Kelvin, né? Então, por exemplo, hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos saturados, por exemplo, o metano e o etano, velocidades em torno de 40, né, 43, e aqui é centímetros por segundo, tá? Hidrocarbonetos insaturados, como o acetileno ou o etileno, né, as velocidades já aumentam, vão a 136, 67 centímetros por segundo, tá? Veja a característica importante aqui do hidrogênio, tá? Chama de hidrogênio em ar, velocidade muito maior, né? Quase 5 vezes aí a velocidade de hidrocarbonetos em ar, tá? Em torno de 210 centímetros cúbicos por segundo, centímetros por segundo, tá? A velocidade, tá bem? Vamos ver algum parâmetro, como que esses parâmetros influenciam. Por exemplo, temperatura inicial, tá? Esse aqui é um gráfico de velocidade de chama, tá? Esse aqui é a velocidade de chama, na verdade a velocidade de chama é menos 10, né? Um fator qualquer aqui, mas é a velocidade de chama aqui, tá? Em função da temperatura dos gases não queimados, para uma série de correlações. Cada reta dessa é uma correlação que um pesquisador postulou, publicou, tá? E esse gráfico reúne uma série dessas correlações, tá? Esse aqui é um gráfico que está no livro do Terns, tá? Então, na verdade, essas correlações são aplicadas para a mistura de etano, tá? Etano e ar, né? Misturas estequiométricas, tá? De etano, C2H6 em ar, a pressão 1 atm, tá? E a temperatura variando, né? De 200, 300, 400, 500, né? Até 800, 900 Kelvin, tá? Veja que, por exemplo, a temperatura ambiente, isso aqui dá uma determinada velocidade, vamos pegar essa linha aqui superior, dá uma determinada velocidade aqui, em torno de 32, essa correlação aqui produz em torno de 32, só que velocidade chama menos 10, então está em torno de 42, né? Velocidade, aqui é a velocidade de chama, né? Em torno de 42 centímetros por segundo, isso a 300 Kelvin, tá? Vamos pegar um valor aqui, por exemplo, a 900 Kelvin, não vai dar, a 700 Kelvin, tá? Também não vai dar, vou pegar a 600 Kelvin, que vai dar aproximadamente aqui, ó. Aproximadamente aqui, então dá aproximadamente 150, então a velocidade de chama, valor 150, a velocidade de chama é 160 centímetros, em torno disso, tá? Por segundo, isso a 600 Kelvin, tá? Isso aqui são 4 vezes, né? Dobrou a temperatura, né? Temperatura 2 vezes maior, velocidade de chama 4 vezes maior, tá? Então, essa é mais ou menos a correlação, a dependência da velocidade de chama com a temperatura inicial, também a temperatura dos gases não queimados. Vamos ver outra correlação aqui. Essa é a correlação de velocidade de chama com pressão, tá? Aqui também tem a velocidade de chama em centímetros por segundo. Essa daqui é para uma mistura, esse gráfico para uma mistura de metano e ar, tá? Então CH4 e ar. É uma mistura estequiométrica também, razão de equivalência igual a 1. A temperatura dos gases não queimados é entre 16 e 27 graus Celsius, tá? E aqui o efeito da pressão. Perceba, por exemplo, a 1 atm, essa velocidade dá algo em torno de dos 40, velocidade de chama aqui, então, para 1 atm, em torno dos 40 centímetros por segundo. Isso aqui, 1 atm, né? Vamos mover aqui para 100 atm, tá? 100 atm, essa velocidade aqui vai dar em torno, aproximadamente aqui, né? Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. E é isso aqui, então, 5 centímetros por segundo, isso para 100 atm, tá? É um decréscimo bastante grande, né? Ou seja, para 1 atm para 100 atm, na verdade é um aumento de pressão bastante elevado, significativo, mas a velocidade
diminui de forma bastante significativa, tá? De 40 para 5, em torno de 5 centímetros por segundo, também. Vamos ver um outro parâmetro. Esse daqui é a dependência da velocidade de chama, tá? Também de uma mistura de metano e ar. Também uma mistura estequiométrica, tá? Pressão também, pressão ambiente. Isso aqui também, pressão ambiente, temperatura ambiente também, né? Em função aqui da razão de equivalência, tá? Aqui a gente está colocando essa primeira linha, é a razão de equivalência, tá? Então a gente tem aqui, ó, mistura, próximo da mistura estequiométrica, tem aproximadamente esse valor que dá aos 40, 42, né, centímetros por segundo. Isso aqui são uma série de medições medidas com técnicas diferentes, tá? A gente não vai discutir aqui nesse vídeo as técnicas de medição de velocidade de chama, mas existem algumas técnicas diferentes de velocidade de chama. O próprio bico de Bunsen pode ser usado para medir velocidade de chama, por exemplo, chama plana em queimador do tipo fluxo de calor, chamado heat flux, também dá para medir velocidade de chama. Tem outros experimentos também, por exemplo, velocidade de chama medida em reatores esféricos, né? Tem alguns experimentos para medir velocidade de chama. Agora, o que é importante desse gráfico é a variação com a razão de equivalência, né? Então, para misturas mais pobres, ou seja, excesso de ar, a velocidade de chama diminui, né, até um ponto que a velocidade é tão baixa, né, a espessura dessa chama também vai aumentando bastante, a gente vai ver, mas a velocidade é tão baixa aqui, né, e a velocidade da reação química é tão baixa, porque tem tanto ar diluindo essa mistura, né, que ela passa a não se sustentar mais, né. Isso inclusive é chamado limite de inflamabilidade inferior, tá? E aqui também, quando a mistura é rica, né, em combustível, tá? A velocidade de chama também diminui, né, com a razão de equivalência. E isso ocorre também porque não há oxigênio suficiente para promover toda a reação química, né? E aí não há liberação de calor suficiente também, e isso diminui a temperatura desse processo de combustão, também faz uma diminuição da velocidade da reação química, visto que velocidade ou taxa de reação é exponencialmente dependente da temperatura de reação, tá bem? Então, ela forma essa curva característica, né, de sino, né, igual, muito semelhante, representa muito bem também a curva de sino que dá da temperatura de chama adiabática para misturas reagentes, né, em função da razão de equivalência. Então, também é característica dessa curva de sino, tá bem? Por fim aqui, mas não menos importante, tem um gráfico avaliando espessura de chama, tá? Espessura de chama, ou seja, uma chama muito fina, né? Uma chama que acontece de forma muito rápida, né? Então, normalmente aqui tá essa linha aqui inferior, tá? Essa linha contínua inferior. Então, para razões de equivalência próximo de 1, ele tem a menor espessura de chama. Isso aqui também é para metano e ar, tá? CH4 e ar, tá? Também razão de equivalência está variando aqui, a razão de equivalência, né, variável. Mas a temperatura e pressão atmosféricas, tá? Atmosféricas. Ficou mais ou menos. Bom, o que é importante aqui é que a espessura dessa chama, né, a espessura de uma chama, na condição estequiométrica é muito próximo da mínima possível, e para essa mistura aqui em torno de 1 milímetro, né, a gente já havia comentado isso aqui anteriormente, em torno de 1 milímetro. E conforme vai diminuindo a razão de equivalência, ou seja, a mistura vai ficando com excesso de ar, essa espessura vai aumentando, né? Essa espessura vai aumentando tanto a ponto de não conseguir mais definir uma chama, né? Não há mais uma definição da chama, nem se consegue, nessa baixa velocidade, ter uma taxa suficiente de chama, de reação química, que consiga produzir reagentes e calor suficiente para sustentar essa chama. Os processos difusivos também passam a ser muito lentos, então não há mais condições de sustentar essa chama. Essa chama vai ficando mal definida, com espessura grande, e a partir dali ela não ocorre mais quando você tem mais diluição ainda de combustível. Mesmo que você ignite ela não tem condições de se sustentar, tá? Porque sua espessura, né, ela passa a ocorrer numa região muito grande, tá bem? Mesma coisa, de certa forma, acontece para razões de equivalência maiores, né, que 1, ou seja, mistura rica, né?
rica em combustível também, a espessura de chama vai aumentando porque tem pouco oxigênio para reagir, pouca liberação de energia, faz com que a taxa de reação diminua, essas reações vão ficando mais longas, né, ou seja, acontecendo mais lentas e acontecendo numa região mais longa, né, da chama, tá bem? De maneira geral, então, essas são as principais características de velocidade de chama, né? A gente viu velocidade de chama nesse vídeo, uma definição dela, vimos então também a dependência com a temperatura, com a pressão, a dependência com a razão de equivalência da velocidade de chama e também como que a espessura de uma chama se comporta em função da razão de equivalência, tá bem?